Boa noite aí, pessoal entrando. Vou esperando a Laís entrar para a live. E Cleiton Almeida, cadê a sua live, cara? Você tem a live agora para fazer? Laís entrou aí. Manda a solicitação aí, Laís. Grande Rodrigues. Boa Boa noite. noite, Tudo bem? tudo bem, Gustavo, e você? Tudo bem. Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeito. Estamos vivendo um dia de cada vez aqui. Hoje foi um dia bom. Sem notícias muito ruins, na real. Boas notícias hoje, na real. Sim, sim, durante essa pandemia é bem complicado, né? O esporte em si, né? Em todas as modalidades. Mas o negócio são as fronteiras fechadas e visto que não dá para se você ficar com não sei quantas aulas online, aí eles tiram Sim. seu visto. Mas essa lei que foi revogada hoje. Entendi. Eu tenho vários atletas que vão fazer a modalidade mista, né? Vão começar as aulas online e vão depois, em setembro, viajar, né? Tem uma galerinha fazendo isso. Mas enfim, tá um negócio muito louco. Ninguém sabe o que vai fazer. As faculdades falando que vão fazer um negócio, uma semana seguinte já falam outra Decidir coisa. outra coisa. Tá tudo muito louco. É porque, inclusive, lá nos Estados Unidos não foi controlado. Então fica essa incerteza de fato, né? Aqui no Brasil não, lá também não. Não, na real, no mundo não. No mundo, É, de uma forma geral, não. exato. Porque ninguém entende essa doença, as ondas que existem, né? Se vai retornar ou não, e fica com essa dificuldade de alinhar procedimentos, né? É isso aí. Então, primeiro de tudo, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade. Eu já queria fazer uma live com um psicólogo já há algum tempo e eu acho que é um assunto de fundamental importância pro meu meio, né, de atleta de competição. E acho que você tem bastante a adicionar aí em termos de conteúdo para quem quiser assistir. Então, primeiramente, Bacana. muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, o convite. Eu fui tirar uma dúvida com você dos meus atendimentos e você fez o convite. Eu gostei bastante, porque é um tema que eu atendo atletas que vão para os Estados Unidos desde 2009. Então, direto, sempre tem 5, 6 atletas por ano que passam por esse processo comigo. E dessa preparação emocional para lá. E eu gosto muito de trabalhar essa transição, porque eu acho que a adaptabilidade é uma habilidade que a gente precisa desenvolver para enfrentar os desafios da vida, né? Quando a gente vai para lá, a gente precisa muito. É isso aí, precisa mesmo. Então, obrigado. Pessoal que entrou, eu só peço, antes da gente começar, eu só peço para que vocês disparem a setinha aí, o aviãozinho aí do lado do ponto de interrogação, para a turma de vocês, para os contatos de vocês, para que a própria Laís pode fazer isso, para que mais gente consiga, né, saber que a gente está online aqui e a gente aumente o número de pessoas aqui assistindo. E aí, Laís, a primeira pergunta que eu faço para você é que você explique, na real, o que é o trabalho, né? Tem muita gente que fala, não vou ver psicólogo, coisa de maluco, sabe, eu vou fazer coaching, não precisa, a mulher lá vai falar um monte de abobrinha lá, vai meio que me enganar, tal. Então, Sim. o que que é o trabalho, né? O que que é psicologia esportiva, o que que é coaching, o que que é, né, terapia? Explica a diferença para nós aí. Perfeito. Só contar um pouquinho da minha trajetória para as pessoas entenderem, né? Eu sou psicóloga formada, sou especialista em psicologia do esporte, tive uma outra formação como coaching, que eu já vou explicar a diferença, e trabalho desde do meu estágio
Olha o Nathan. Desde o meu estágio, eu trabalho com atletas. Trabalhei 4 anos no Instituto Tênis. E, como eu falei, desde 2009 venho atendendo tenistas e outras modalidades que fazem esse processo de universidade americana, enfim, esse processo de transição, né? E Legal. aí, dentro da minha história do esporte, eu trabalhei com muitos atletas. No tênis, já não acontece tanto quanto em outras modalidades. Por exemplo, eu trabalho com futebol profissional. Então, lá Legal. tem muito mais dúvidas do que no próprio tênis, porque o tênis é cultural. A maioria das pessoas, eles trabalham com psicólogo, né? Os tenistas profissionais, eles falam da importância do mental, os treinadores falam da importância do mental. Então, é um pouco mais cultural que, puxa, vamos ter um psicólogo, né? Mas, mesmo assim, a gente tem os mesmos preconceitos, porque a nossa sociedade tem um preconceito frente ao trabalho do psicólogo. Se você perguntar para qualquer pessoa, não importa se é tenista, se é atleta, se é treinador, ah, não, mas psicólogo é para louco. Ah, mas você vai me analisar. Ah, É. mas psicólogo é para problemático. Eu não sou problemático, entendeu? Então, tem um pouco dessa crença, óbvio, que melhorou muito de décadas passadas para cá, mas ainda existe essa crença na sociedade do trabalho do psicólogo. E, a partir disso, o tênis é reflexo dessa sociedade, o esporte é reflexo dessa sociedade. Por isso que existe um pouco dessas crenças, né? Então, é importante a tua pergunta para poder separar o que é o quê, né? Então, o psicólogo especialista em psicologia do esporte, ele tem que ter a formação de psicologia, né? A Uhum. pessoa que ela é terapeuta é geralmente um psicoterapeuta, então é uma pessoa formada em psicologia também, tem uma graduação de 5 anos, é uma profissão voltada, é uma ciência que estuda o comportamento humano, ponto. Então, tudo que é ligado à psicologia, você pode ter certeza que é uma pessoa que estudou ali muitos anos para entender o comportamento do ser humano, personalidade, enfim, né? O psiquiatra já é um médico que cuida dos transtornos Uhum. psiquiátricos, é uma outra questão, né? E aí a gente tem o coaching, né? O coaching, ele é uma formação, geral, mais ou menos de um mínimo de 8 dias ali, depois você pode fazer algumas especializações, mas não é uma graduação, né? Então, é uma profissão que surgiu com base no comportamento humano, então ele é derivado da psicologia, mas, por exemplo, eles não estão autorizados a aplicar teste psicológico, por exemplo, que aí é só a avaliação psicológica, por exemplo, é só do psicólogo, não do coaching. O coaching, ele trabalha o comportamento, mas dentro de um processo que é aprendido ali durante o curso, né? Então, é um outro tipo de profissional, mas que é complementar. Eu me formei como coaching para entender essa profissão, hoje é complementar ao meu trabalho de psicologia. Então, meu trabalho de Entendi. psicologia com atleta não é só a terapia em si, mas é o trabalho estruturado igual o coaching tem. Legal, legal, legal. E para um atleta de alto rendimento, eu não estou falando especificamente do tenista, eu estou falando para um atleta de alto nível, por que que fala-se tanto assim de mental putz, por que que é tão importante você trabalhar a tua cabeça para desempenhar, né, melhor a tua função dentro do esporte? Então, quando a gente pensa em esporte, aliás, pensa em ser humano, né? O atleta é uma parte disso. Quando a gente pensa em ser humano, não tem como ele fugir das emoções dele. Todo mundo sente alguma coisa, né? Pode ser durante a prática esportiva, fora dela. Por exemplo, se você sair daí e bater o seu carro, você vai ter uma emoção com isso, né? Então, a gente não Ó, não, pode não fugir. me deseje isso, por favor, aí. Bate na madeira, bate na Não. madeira. E aí a gente entende que o ser humano tem emoções, a gente não consegue escapar delas. Agora, como a gente reage a essas emoções, reage às situações que são propostas dentro ou fora da nossa prática esportiva, é o que vai fazer toda a diferença. Por isso que se fala muito em inteligência emocional. Uhum. Então, não tem como a gente fazer qualquer coisa na nossa vida sem entender a importância do mental para aquela atividade. Aquela atividade, se meu mental estiver bom, meu emocional estiver bom, eu vou melhorar a minha performance. Né? Tem pesquisas, inclusive, né? Teve uma palestra recentemente na Confederação Brasileira de Futebol que mostraram pesquisas que apontam que, independente, seja futebol ou qualquer outra modalidade, a tomada de decisão dentro do esporte, o caminho que ela faz dentro do cérebro, ela está ligada diretamente a uma região chamada região límbica,
que é responsável pelas nossas emoções. Então, não existe boa tomada de decisão no esporte. A bola está vindo aqui, eu vou fazer cruzada, eu vou fazer paralela, vou dar uma deixadinha. Não tem tomada de decisão boa que não passe pelas nossas emoções. Por isso que é tão importante a gente organizar o nosso emocional, a gente ter essa inteligência emocional. Então, aí o trabalho do coach, do psicólogo, do esporte vem para isso, para a gente organizar esse processo todo que acontece. E que durante o jogo, aí afeta 1000 vezes mais, por conta da importância do evento, por conta dos pensamentos que eu tenho, da forma como eu encaro os desafios dentro do jogo, uma série de coisas. Então, por isso que é tão importante em qualquer área. Não, hoje de manhã eu joguei tênis e, pô, tava pensando em coisa do trabalho, tava na cabeça, né, distante da quadra. Imagina, não foi o melhor dia da minha vida hoje, não. E a sua Então, tomada, sim, sim. E a sua tomada de então eu vejo decisão, isso sempre, vejo isso no meu dia a sim. dia, na real. Sim. E aí você estava pensando em outras coisas, ou seja, não estava tão concentrado, e isso prejudicou a tua tomada de decisão, você jogou o pior, com isso você ficou emocionalmente mais abalado, ou mais bravo, mais tenso, ou mais disperso ainda, e fez com que você piorasse ainda mais. Então, uma bola, por isso que todo mundo fala que é uma bola de neve no jogo de tênis, porque você não tá tão legal e de repente começa a errar, e isso, se você não saber parar esse processo negativo, ele só tende a piorar. Por isso que muitos jogadores falam, Laís, comecei a perder ponto quando eu vi já acabou o set. Porque essa bola de neve acontecendo. E eu não tenho. E como eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não consigo, ou não tenho mecanismos para frear esse movimento negativo, aí ele vai embora. Vai embora e eu perco o jogo, perco o set, né? E você acha que tem uma forma, uma receita, no sentido de, olha, eu preciso investir pelo menos X horas na semana ou X horas no mês em psicologia esportiva, ou psicologia qualquer, Sim. para né, se conhecer um pouco melhor, enfim. Estou falando, obviamente, né, de um adolescente crescendo, sendo desenvolvido, né, pelos pais em casa, pelos treinadores na academia, pela escola, né, na escola. Como é que você colocaria aí a psicologia dentro da semana da equação do adolescente? Falar em horas, aí a gente vai num campo um pouco mais complexo, porque assim, tem adolescente que vem com 12 anos para trabalhar comigo, ou com 14, 16, enfim, com 12 especialmente, que é muito mais maduro emocionalmente do que um outro de 16 que vem passar comigo. Né? Uhum. Então, e aí cada um aprende numa velocidade e depende das crenças, depende, enfim, família, tem uma série, dentro dessa equação é mais complexa. Então, eu não vou falar em horas, mas eu vou falar algumas coisas que são super necessárias, né? Então, esse papel de autoconhecimento, o indivíduo, para ele jogar um melhor tênis, para ele se entender um pouco melhor, ele precisa aumentar o nível de autoconhecimento dele. O que é isso, né? Eu entender como eu sou, por que eu me comporto de certas formas, por que eu penso algumas coisas, por que eu tenho algumas características. Então, esse indivíduo, ele precisa se entender. Né? A partir do momento que ele se entender, ele vai entender por que ele erra na hora do 40 iguais, o que ele sente, o que passa na cabeça dele, e aí ele consegue até intervir muito melhor. E no dia a dia a mesma coisa. Puxa, por que eu reagi de tal forma naquela hora? Se eu me autoconheço, eu entendo por que, consigo até intervir e evitar uma situação que seja ruim para mim. Então, assim, eu não diria horas, mas assim, o indivíduo tem que, pelo menos, ter uma reflexão diária dele. Né? Ou, puxa, porque tem muita gente que joga, treina e passa batido. Passa, nem tem um aprendizado em cima daquilo. Né? Eu brinco que parece um robô. Vai, treina, não sabe nem o que aconteceu. Né? E aí a evolução mental nossa, ela só acontece quando a gente produz reflexão, né? E um aprendizado daquela situação. Então, todo dia o indivíduo é um trabalho diário, Gustavo, de todo dia o cara pensar como foi o dia dele, por que ele teve tais ações, como que ele é, o que ele pode fazer para melhorar no próximo dia ou da próxima vez que acontecer uma coisa parecida. E aí, se ele vai somando dia a dia essa reflexão, que ela é rápida, ele, com certeza, no mês, depois de um ano, ele amadureceu muito mais, né? Do que aquele Essa, indivíduo que nem pensou, né? essa, na real, ia ser a próxima pergunta, né? Então, como é que você coloca isso em prática dentro
da rotina de um atleta, de um jogo, ou que vai passar 2 meses viajando, ou que vai, né, ou que está pressionado por resultados. Então, o negócio, colocando a perspectiva do meu trabalho, é que um garoto, né, que vai ter aí 16, 17, 18 anos, ele está muito pressionado a entregar resultado, né, na questão esportiva, na questão acadêmica. Obviamente tem como é que fala, o diabinho aqui falando para ele, olha, meu irmão, não vai dar certo, vai dar errado, você vai fracassar e não sei o que, a gente sabe bem como é que funciona. Mas, assim, se ele não entrega resultado, ele não vai conseguir bolsa tão legal, ele não vai para a faculdade tão legal, ele, sabe, às vezes não vai nem conseguir ir. Sim. Então, como é que você, sabe, pega esse objetivo, né, sem pressionar tanto assim e você pega isso pro bem ao invés de pro mal, né, no Sim, sentido de sim. entregar resultado e tal. Sim, eu acho que a principal parte é porque onde eu acho que os atletas eles se pressionam, eles se perdem a partir do momento que eles só pensam no resultado e não nas ações necessárias para alcançar esse resultado. Então ele só fica pensando, preciso passar, então eu preciso ganhar esse jogo para poder melhorar o meu ranking, para poder conseguir e só pensa no resultado. Seja acadêmico, seja tenístico, e não no processo. E a partir do momento que. E só que o resultado nem aconteceu, porque eu vou jogar o jogo ainda, né? Eu estou no meio do jogo. Então eu estou pensando no futuro. Quando eu estou aqui pensando no futuro, eu não estou concentrado no meu momento presente, a chance de eu jogar pior é maior, e consequentemente eu não alcanço aquilo que eu mais temia, né? Aquilo que é o resultado. Então, eu trabalho muito com a questão do foco no presente, que é o que você precisa fazer que está ao seu alcance, porque esse é um outro ponto. Eles se pressionam por coisas que eles não controlam. Que treinador vai gostar de mim, ou o que vai acontecer. A gente não tem controle de certas coisas, a gente tem controle das nossas ações. Né? Então, eu sempre deixo muito claro o que você pode fazer que está no seu controle. E o que você pode fazer hoje que vai te ajudar no resultado que você quer no final do semestre, no final do ano. Aí a gente traça, inclusive a gente escreve, né, nas sessões o que ele precisa para isso ficar bem claro na cabeça e ele focar no dia a dia. Porque senão ele só fica pensando ali na frente. Ali na frente esquece do presente. E aí quando viu, não conseguiu os resultados por conta disso. Então, foco no presente e nas ações que controlamos. E na real, a questão de ser tenista, né, o presente vai desde eu estou fazendo físico de manhã, né, isso é o presente, até, sabe, eu estou jogando um jogo, tá 0-0, 15 iguais, isso é o presente, né? Então, tem muitos presentes, né, na vida de um atleta de alto rendimento. Então, muitas vezes é isso mesmo, né? Eu recebo, né, ligações e perguntas de pais e meninos, pô, mas se eu tiver esse nível de nota, se eu tiver esse nível de tênis, se isso, se aquilo, se não sei, um monte de conjectura, né? Um monte de, sabe, de pinturas cerebrais, né, na cabeça da Nem pessoa. aconteceram. Exato. A pessoa vive mais da expectativa do que da realidade, né? Então, e aí ela acaba deixando de se doar no momento presente, porque é isso que acontece. Ela fica tão pensando na frente, porque ela vai fazer esse físico, faz de qualquer jeito, rouba uma série, faz não tão intenso. E isso ele não percebe e vai prejudicar naquele resultado final que ele almeja. Mas ele não se dá conta disso. Ele se dá no final do processo, quando ele liga os pontos e falou, puxa, podia ter me dedicado mais naquele momento. Né? Então, estamos no meio da pandemia, às vezes não estou conseguindo ir jogar meu tênis. O que eu posso fazer? Eu tenho físico que me passaram, ou que eu vou fazer. O que eu posso fazer para fazer o melhor físico possível de hoje? Putz, eu preciso melhorar minha movimentação de pernas, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu foco na meta de hoje, né? Com o que eu tenho na mão. Né? A gente não controla, infelizmente, essa situação de pandemia, muita gente não está conseguindo jogar tênis, então foca no que está na mão. E se eu tô pensando em largar tudo pro alto aqui, não, essa pandemia aqui eu não tô conseguindo jogar torneio, essa pandemia aqui isso, essa pandemia aqui aquilo, por que eu não vou treinar se eu não posso jogar? O que você fala para um cara desse?
Então, isso acontece muito. Quem vai ir para os Estados Unidos, quem não vai, né? Muita gente, no começo da pandemia, porque a gente está aí há mais de 120 dias, no começo da pandemia, todo mundo animado. Não, vamos fazer treino em casa, vamos fazer as coisas. E aí começa que a previsão de volta não chega, não chega, não chega. Essa pessoa vai desanimando, começa a oscilar o nível de energia que ele dá, que ele se entrega nas atividades relativas ao tênis, ao esporte e aos estudos. E aí ele vai se perdendo, porque os dias são parecidos, está sempre em casa, ele vai se perdendo, não estuda direito, não joga tênis direito, no fim do dia se sente culpado, tem muita gente que se sente culpado porque, puxa, eu não estou fazendo nada direito, mas, puxa, eu estou sem energia para isso, né? Até o momento que, vou largar isso aqui, né? Então tem acontecido muito com tenistas, com esportistas, e o que eu posso sugerir para eles é que alguns pontos importantes. Esse é o momento mais delicado da pandemia, porque a gente já passou todo aquele alvoroço inicial e ainda a gente não tem previsão de torneio. Então é muito fácil a gente dar uma largada. Então a minha sugestão é mantenha a disciplina na rotina. Esse é o primeiro ponto. Então, nada de, estou jogando Fortnite aqui até 3 horas da manhã. Né? Estou com meus amigos no celular até não sei quantas horas. Não, pelo menos durante a semana, tem um horário para dormir, um horário para acordar. Calcula mais ou menos o horário que você quer estudar, o Como horário se que a você vida quer fosse treinar. normal, né? Exato. E a vida é o nosso novo normal. Até segunda ordem é o nosso novo normal, né? E é por isso que a gente vai achar que é uma eterna nas férias? Não, não é. Então a gente precisa entender que essa é a nossa nova realidade por agora. Então eu preciso me adequar a ela. Por isso que eu falei lá no... Nem sei se estava já na live, mas eu falei de adaptabilidade. O atleta precisa se adaptar às questões. Então, tô aqui, tá com a pandemia, não posso treinar. O que eu posso fazer? Né? Puxa, eu vou para os Estados Unidos, mas não posso ir logo nesse começo porque está faltando visto. O que eu posso fazer? Né? Cheguei lá, ainda está um pouco estranho por conta dos protocolos de segurança e eu ainda tenho que me adaptar a toda a realidade. O que eu posso fazer? Então, eu me adaptar às situações que eu tenho. Então, primeiro, organizar a rotina dessa pessoa e ela entender que ela não está fazendo aquele físico para hoje, para ganhar o torneio de sábado que não tem. É para lá para frente. Então, muitas coisas que a gente só faz hoje, e uma vez tem uma fala do Steve Jobs, antes dele falecer, pela Universidade de Stanford, que tem no YouTube, inclusive, é uma Já fala bem assisti longa. várias vezes. Nossa, é incrível. E ele fala que a gente só entende, só faz sentido aquilo que a gente está fazendo quando a gente vai ligar os pontos lá na frente, entender que o que a gente fez ali atrás fez toda a diferença para a gente chegar onde a gente chegou. Então, quando a gente está ali fazendo físico no meio da quarentena, sem perspectiva de data de nada, parece que não tem sentido fazer aquilo na maior intensidade. Só que só vai fazer sentido quando você chegar bem nos Estados Unidos, quando você chegar num torneio e falar, puxa, eu quase não perdi o time de bola ou a movimentação, olha que bom que foi ter treinado legal. Então, isso acontece, só que é difícil quando a gente não entende, não tem, eu acho que a maturidade, de olhar e falar, vai fazer sentido para o meu futuro. Mas para todo mundo que está aí me ouvindo, está nesse momento meio apático, sem energia, sem motivação para fazer algumas atividades de estudo ou exercício, putz, olha para o futuro. Porque o dia de hoje vai fazer toda a diferença. É muito mais fácil abraçar uma desculpa, é muito mais gostoso abraçar uma Muito. desculpa, né? Muito, muito. Hoje não deu porque estava frio, hoje não deu porque meu irmão atrapalhou, hoje não deu. Quando viu, já acabou. Né? Só que desculpa todo mundo tem, né? Se você for falar com as pessoas, todo mundo tem uma desculpa. Só que é muito mais fácil, tem um vídeo que fala uma frase, é muito mais fácil assistir atletas do sofá do que ser aquele que está atrás do troféu. Lógico, Né? lógico. Então, assim, se você quer algum objetivo grande na tua vida, você tem que fazer o esforço necessário. Não tem jeito. Não tem uma vida fácil para ninguém, né? Mas fulano de tal chegou a 10 do mundo. Se o cara chegou é porque ele teve muito esforço. E mesmo assim, se ele não teve tanto esforço como outras pessoas, é uma coisa fora da curva, porque a normalidade é que o sucesso só vem com muito esforço, não tem jeito. Parece papo de motivacional, mas é verdade, não tem como. Né? É isso aí, um abraço Sérgio, um abraço Maurício, pais de clientes nossos, aí o Gustavinho Campos aí que também está indo para os Estados Unidos em agosto. E aí,
leva ao próximo ponto, né? Você falou de chegar aos Estados Unidos e se adaptar. Oi, chata, minha mulher aí acabou de entrar. E aí, pô, chegou nos Estados Unidos e, pô, legal. E aí eu passei 18 anos sendo treinado a fazer uma coisa e agora tenho 10 horas de avião para mudar o chip do meu cérebro aqui. Como é que você faz? Então, antes de eu pegar o avião, independente de quem está fazendo o processo comigo ou quem não está, eu sugiro várias etapas. Então, a primeira coisa é eu entender para onde eu estou indo. Ah, Estados Unidos. Então, mas que estado eu estou indo? Como são as pessoas lá? Como é a minha universidade? Como ela lida com as coisas? Qual que é a disciplina? Quais disciplinas me esperam lá? Qual que é a rotina que eu vou ter? A alimentação que vai ter? Isso, qual que é a temperatura, o clima no inverno, o clima no verão. Ah, mas por que, Laís? Porque tudo isso faz parte da gente aumentar o nosso estresse ou diminuir o nosso estresse, né? Se eu já sei, se eu de antemão, antes de pegar esse avião, já sei o que me espera, eu diminuo o meu nível de estresse quando chegar lá, porque eu já sei o que vai acontecer. Gostando ou não, eu vou já ter um entendimento. E aí é muito mais fácil eu me adaptar quando eu chegar, do que eu chegar lá sem pensar muito nessas coisas e tomar uma surpresa. Puxa, é mais frio do que eu pensava. Nossa, é mais calor do que eu pensava. Nossa, as pessoas são mais chatas do que eu pensava. Enfim, pode ser N coisas, né? Mas se prepare antes, entenda onde você vai, o local, todas essas questões que eu falei. E aí, pense. Então, puxa, se lá é tal jeito, então, como eu vou me comportar? Né? E aí eu começo a me adaptar. Como é que eu vou entender? Ah, Laís, mas eu não gosto de frio. Mas o lugar é frio? Puxa, se você escolher lá, o meu objetivo é a universidade, é aquele curso, é aquele time lá, que é aquela equipe que eu passei. Puxa, deixa eu tomar pé disso e me acostumar. Né? Isso que acontece muito. Às vezes a pessoa chega lá nos Estados Unidos, ela, ai, que saudade da comida da minha mãe, que saudade dos meus amigos, que saudade do verão do Brasil, que saudade não sei o quê. E fica com um saudosismo que não faz sentido, porque quando a gente fala em adaptabilidade, é a flexibilização ao novo. Né? Quando eu flexibilizo ao novo, eu preciso deixar as minhas amarras do passado um pouco para trás. Lógico que vai dar saudade da comida da mãe, dos amigos, de tudo isso, né? Mas você escolher um objetivo grande na tua vida, então você se adequa a essa nova realidade, não fica lutando contra. Porque quem não se adapta, geralmente é quem fica toda hora lutando contra. Puxa, não deveria ser assim, deveria ser de outro jeito, ai, porque lá no Brasil... E nisso, ele entra numa questão psicológica muito negativa. E aí, muitas vezes, ele não quer ficar mais na universidade, ele desiste, enfim. Então, a minha dica é, entenda um pouco o que você vai viver antes de viver, para quando chegar lá, poder se adaptar e entender aquilo da melhor forma. Tem alguns casos meio malucos aí que já apareceram para você aí de gente lá e te procurando, falando, pô... e aí você atende a ligação e você pensa, não é possível que eu tô ouvindo essa ligação, hein? Conta aí Já aconteceu alguns. de tudo, já aconteceu do atleta que sabia que racionalmente era o melhor para ele, e não queria, foi resistente até chegar lá e chegou lá, amou, né? Então deu problema antes, não depois. Mas Marcel teve Tebet? muita. Não, não. Na verdade ele já tinha saído do instituto, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, né? Mas eu já tive esse tipo de caso. Tive caso de gente que queria muito ir, era o sonho da vida dele. Chegou lá no primeiro dia, me ligou chorando, que queria voltar. E aí, olha que interessante, né? A pessoa queria tanto, ele tava, nossa, tão animado, chegou lá, começou a chorar. Não, não é isso que eu queria, né? E aí eu fiz todo um trabalho de entender, calma, olha, foi um susto inicial, você tá aí sem sua família, vamos dar um tempo, dar uma chance para esse lugar? Eu falei, aí a gente fez um combinado, né? Ele ficou uma semana me ligando chorando que queria ir embora. Vamos fazer um combinado? Dá um mês de chance para esse lugar, de coração aberto, de mente aberta, aceita as pessoas que estão aí, né? Sem ficar, ai, como é ruim, como é chato essa pessoa. Beleza, a gente fez esse combinado, meu, em um mês ele já estava saindo com novos amigos lá, nos finais de semana, conhecendo a cidade. E aí ele desistiu de voltar e tá lá até hoje, se formou e continuou lá. Então assim, a reação das pessoas, por mais que eu esteja há 12 anos trabalhando com isso,
Parece que é previsível, mas chega lá é uma outra situação. Por isso que a gente tem que se preparar emocionalmente, porque não é eu fazer uma viagem de férias de 20 dias com a minha família, né? É eu viver outra coisa totalmente diferente. Né? E não é só o universitário, atleta universitário que vive isso. Toda pessoa que sai de um país e vai para outro, seja para estudar, seja para trabalhar, ela tem esse impacto. E as pessoas não se dão conta, elas acham que vão e vai. Né? É E a não é cabeça de bem assim. turista, né? Exato. Vai com a Que é o, cabeça, que é o, parece que que vai é o- passar férias. porque o turista volta. O turista Exato. sabe que vai voltar para a realidade, né? Exato. E aí, então, ele não abre mão das suas crenças e seus hábitos. Ele quer aproveitar Então, o máximo que dá e beleza, tudo certo, eu vou voltar pro meu normal. exato. E não abre mão daquilo que para ele é o conforto dele, que é o comportamento normal dele. Só que quando eu viajo e vou morar em outro lugar, eu preciso abrir mão, né? Abrir mão de algumas coisas, né? De alguns conceitos, algumas crenças. Eu tenho que ir com a minha cabeça muito aberta nesse sentido, né? E muita gente não quer abrir mão, né? Olha um negócio que é muito comum, né, no caso do meu nicho, né? Então, de novo, eu trabalho com atletas, né, de várias modalidades, todos na mesma faixa etária, né, não interessa o esporte, é todo mundo entre 17, o mais novo, e o mais velho vai ter 20, né, que vai passar um tempo, né, que quase que indeterminado. Na real, você vai para passar 4 anos, mas tem muita gente que não volta nunca mais. E aí eu brinco com as pessoas que as fases muitas vezes são assim. A fase da euforia, né? Você pegou o avião, desceu lá, verãozão, todo mundo, sabe, cheio de calor, um monte de gente nova. E, pô, você sai de um lugar onde a infraestrutura no Brasil não é a melhor do mundo, e aí, pô, chega num lugar onde a infraestrutura é um negócio que você nunca teve. Pô, você não tem nem tempo de ficar muito pensando, né, nas diferenças no começo, né? Então, pô, eu Sim. chamo isso da fase da euforia. Depois vem a fase da rotina. Então, passaram-se 1 mês e meio, 2 meses, aquele estádio já não te impressiona mais, né? Aquele baita shopping que você vai ver não te impressiona mais. É tudo normal já Sim. para vocês, né? E aí você começa a pensar, pô, como é que estão os meus amigos aqui no Brasil? E, né, deixa eu ver um pouco mais o Instagram, deixa eu ver o que eu tô Uhum. perdendo, né, vamos dizer assim. Sim. E aí começa a fase da depressão ou da dúvida, enfim. Da nostalgia, do saudosismo que eu chamo. E aí a gente levantou estatísticas, né? Eu também faço esse mesmo trabalho há 12 anos, eu tô nesse ramo há quase 16. Nessa mesma função eu estou há 15, há 12, e a gente levantou estatísticas, né, de muitos anos que Sim. se passaram. Mais de 90% das pessoas que desiste no primeiro semestre. Olha que Mais de interessante. 90% das pessoas que desiste no primeiro semestre. Não se dá a chance Não, não. não se dá a chance de passar da fase de dúvida, de depressão, e aí Sim, desiste no primeiro semestre, não volta para o segundo. sim. Porque é um processo, né? E a pessoa não entende que é um processo e dá muita corda para os pensamentos negativos, para a saudade, quando deveria ser o contrário. A gente vai sentir saudade, eventualmente, de repente, vai ter dúvida, mas isso faz parte de um processo de viver algo muito diferente, né? E a gente tem que passar por isso, né? E focar na. Por que que eu acho que uma coisa bacana para as pessoas que estão indo é por que que eu estou indo? Né? Como eu quero estar daqui a alguns anos? Quando eu olho para o futuro e vejo assim, puxa, formado na universidade americana, de repente continuando a vida lá, né? Tendo uma formação bacana e voltando para o Brasil bem graduado, com inglês fluente, o que que isso vai te trazer, de proporcionar dentro dos seus objetivos? E aí aquilo vai te dando força. Né? Aquilo vai te dando força para poder continuar, mesmo no momento de dúvida, porque vai dar dúvida, faz parte, né? E Acho que como pensar assim, no isso objetivo. Uhum. Isso para mim, né? Isso para o meu trabalho como profissional. Tem muita gente que imagina o mundo perfeito lá. Muita gente que imagina o mundo perfeito. Ah, mas Sim,
eu ouço constantemente isso aqui, mas eu gostei, mas eu não estou maravilhado com a faculdade. Gostei muito, mas não estou maravilhado. Deixa eu esperar uma proposta melhor aqui. Isso acontece Uhum, comigo, né, constantemente. Por que eu estou falando isso? sim. Porque às vezes eu vejo a expectativa das pessoas tão no, olha, precisa ser um clima legal, precisa ser preferencialmente perto da praia, numa cidade grande, com uma bolsa boa, claro, né, num time legal, onde o treinador seja legal, onde tenha gente de vários países. E você acaba, sabe, idealizando a perfeição, que, obviamente, em quase 100% dos casos não vai ter, né? Sim. Não, e não existe a perfeição. Acho que quem busca a perfeição colhe frustração, porque não existe o perfeito. E a nossa vida, às vezes, a gente sonha, né? E aí não é só esse menino que vai para os Estados Unidos, mas o atleta em si que tenta o profissional, eles acham que a vida é um caminho lindo, livre, sem buraco. Não, a vida é cheia de buraco, cheia de lombada, cheia de problemas, né? Que a gente tem que faz parte a gente enfrentá-los. Só que eu acho que tem uma palavra que você falou, que eu acho que é a chave disso: excesso de expectativa. A pessoa fica assistindo. Eu brinco que os meus atletas assistem algum filme americano, desses que saem de adolescente, e acham que a vida é todo dia aquilo, né? E não é assim, né? A vida você vai ter um monte de coisa para fazer na universidade sendo atleta, um monte de responsabilidade, vários torneios, a agenda cheia, vai ficar cansado, vai ficar moído do treino, tem que estudar, a exigência é alta, né? Então não é, vou levar isso na flauta, né? Vai ser perfeito, vou viver um grande spring break todo o ano inteiro, né? É. Não é. E quanto mais por isso que assim, na preparação, por isso que eu falei, na preparação antes de viajar, isso tem que entrar na tua cabeça. Porque chegar lá, eu imaginei algo perfeito e não é, o filme americano e não é, e acaba que eu me frustro e eu não dou chance, aí que eu não dou chance mesmo, porque na minha cabeça tinha que ser perfeito. Os tenistas fazem muito isso com o jogo, né? Quando eles vão jogar um jogo, eles imaginam um jogo perfeito, a expectativa de meter aquela direita na paralela, desculpa a palavra, meter aquela direita na paralela, linda, maravilhosa do Federer, e chega na hora do jogo, não é bem assim, as coisas vão acontecendo, a pessoa trava, e quando vê já perdeu o jogo. Isso é por Por causa conta da de excesso de expectativa. expectativa. Exato. É a mesma coisa. Teve uma vez que eu vi uma entrevista do Kaká quando ele foi pro Milan. Sim. E aí o repórter perguntou para ele quão difícil foi se adaptar. Ele falou nada difícil, nada, zero difícil. Ah, como assim? Todo mundo fala que ir para a Europa é difícil, não sei o que e tal. Aí o Kaká respondeu: bom, eu esperava que a comida ia ser diferente da comida do Brasil, né? Pô, morei com a minha mãe até não sei quantos anos, ela cozinhava super bem, já sabia que ia ser bastante difícil. Sim. Eu fiz bastante pesquisa lá e esperava um inverno rigorosíssimo, já esperava isso, estava bem preparado para essa diferença climática. Eu esperava que, por eu ter o salário alto no Milan, que a torcida fosse me almoçar, fosse me jantar, fosse me pressionar, né, o máximo possível. Pô, eu tinha certeza que o vestiário ia ser complicado, porque o pessoal ia olhar para mim falando, pô, quem que é esse cara aqui ganhando esse salário Quem que é aqui e esse tal, não menino? sei o quê, tal. Então, o que aconteceu? Cheguei no Milan, comida maravilhosa. Pô, você já foi para Milão? Pô, comida espetacular, talvez até melhor que a minha mãe. Cheguei lá, no vestiário, pô, fiz meus melhores amigos do futebol, são do Milan. A diretoria me abraçou, o pessoal do vestiário me abraçou, a torcida tinha um mosaico com o nome de Kaká, e, pô, Kaká pra lá e tal. Então, tudo de ruim que eu imaginava, aí, o inverno não é tão ruim assim, né? Achei que fosse muito pior. Então, tudo de ruim que eu tinha idealizado não se materializou. E aí eu acabei nem pensando na expectativa que eu tinha, porque eu excedi demais a expectativa que eu tinha. Então foi tudo certo. Você E tem que aí, se Laís, preparar para o pior, né? Sim. veja a diferença. Eu tive um garoto uns anos atrás, jogador de futebol, que desistiu da faculdade. Uhum. E aí
Pietro era o nome desse menino. E aí eu falei pra ele, pô, Pietro, o que que tá te, né, deixando tão infeliz assim? Ele, cara, reserva, né? Então, putz, tá difícil, tá? Eu vim pra jogar e tô na reserva. Tá, beleza. Pietro, como é que é a tua faculdade? A estrutura é muito boa, pô, Gustavão, que é isso? A estrutura é de outro planeta, né? Tá louco, não tem nem comparar. O treinador é um cara legal? É sim. Os seus companheiros de time são legais? São. Mulherada aí, como é que você tá? Não, eu tô ficando com as gatas aqui, tá demais. Vida social aqui é incrível. Eu não entendi o que tá ruim. Por que você quer voltar, velho? Sim. Entendeu? Então ele tava esperando o perfeito que. O copo meio vazio, né? Tanta coisa boa acontecendo e ele só sabia olhar para o lado negativo, né? Um pouco de nós seres humanos, né? A gente tem um pouco essa mania de olhar para o que não está funcionando, né? E toda vez e assim o próprio Michael Jordan, né? Que não é do tênis, mas foi um grande atleta. Ele falava que cada erro que ele tinha dentro do jogo, em vez de deixar ele frustrado, deixava ele mais motivado para fazer o melhor dele. Por quê? Porque cada vez mais ele estava mais perto de fazer uma cesta, né? Então, acho que as pessoas elas olham o erro ou a coisa negativa como algo ruim, algo que não pode existir, e não como fonte de aprendizado e para melhoria. Né? Então, se ele está na reserva, puxa, olha para o resto de coisa boa e que isso dê força para ele para de repente ser titular, tentar ser titular, e mesmo que não for aquele ano, tem o próximo ano. Né? Então, e pensar nisso, as pessoas pensam só no que não tá dando certo. Né? E hoje, né? E não tá dando certo hoje. Não significa que É, daqui a 2 semanas a situação não mude. Como é que você trata esse sim. imediatismo da geração de cada vez mais pressa, né? Então, várias vezes, aconteceu essa semana. Eu recebi uma mensagem de um cliente no sábado. No sábado eu recebi uma mensagem do cliente. Não, esse foi meu aniversário no sábado, né? Fiz festa no final de semana e tal. Segunda-feira, 9h20 da manhã, tinha 2 pontos de interrogação do mesmo cliente. Tipo, como quem diz, e aí? Você não E vai me aí, tipo, não vai responder, me não? responder? Uhum. Sim. Né? Como é que Eu você acho lida que com esse imediatismo? Eu acho que, assim, a tecnologia veio para ajudar, mas também tem o ônus, tem as desvantagens, né? E a tecnologia trouxe a informação imediata, a resposta imediata para tudo. Eu quero uma resposta, eu procuro no Google, eu acho. Eu quero conversar com você, eu mando uma mensagem no WhatsApp, você tem que me responder, né? Então, tudo vem muito fácil. Né? E aí acaba que acostuma esse atleta a não esperar por, ter paciência para, ter persistência, ter determinação, né? Quando eu conto quando eu conto para atleta jovem de futebol que o Cafu ele tentou 6 vezes entrar na peneira do São Paulo para na sétima ele entrar, todo mundo fala, nossa, como ele foi persistente, né? E aí eu falo, puxa, mas era o sonho dele, né? Então, Laís teria desistido na segunda. Então a gente começa a entender. Tem uma outra história que é mais próxima do tênis, Então, quando só dar um abraço pro Gusto aí, ó. grande amigo meu. Epa, Augusta. A gente teve um evento no Instituto uma vez que foi o André Sá. E o André Sá contou que ele foi para um torneio profissional e ele estava ali tentando entrar no profissional. E ele tomou 15 primas para ir ganhar uma primeira rodada. E aí os Sim, eu atletas lembro falam, dessa história. nossa, teria desistido logo, teria voltado para o Brasil logo, né? Então, é uma geração onde a persistência ela não foi muito trabalhada e treinada pela própria sociedade. Então, quer tudo para ontem, tudo que aconteça, e às vezes acontece, né? Puxa, meus pais têm condição, então me proporcionam o melhor treino. Se eu quero trocar o treinador, vai e troca o treinador. Quer trocar raquete, vai e troca raquete. Tudo acaba que tão imediato que perde-se essa parte da persistência e da paciência dessa pessoa, que acaba virando esse tipo de situação, né? Se não acontece logo, então é para trocar, para largar. Isso acontece muito, às vezes, nos clubes de futebol. Começa a dar um pouquinho errado com os atletas. Ai, Laís, eu acho que não é para eu ficar nesse clube. Eu tenho que mudar de ares. Tô falando com o meu empresário. Puxa, nem tentou, né? Então, e aí fica pingando. Aí começa a pingar. Eu acho que deve acontecer com você, das pessoas trocarem muito de universidade, né? Não sei qual é a frequência.
pode até me falar melhor, mas muitas vezes eu tinha um atleta que, eu vou trocar de universidade. Mas peraí, você tentou de fato, né? Com essa universidade que você está, né? O negócio com um atleta, aquele que é atleta mesmo. Não estou falando do garoto que foi para lá e usou o tênis como Sim, meio. Eu estou falando do garoto que sim, realmente queria jogar, etc e tal. Se ele tiver de titular e se ele tiver tendo uma boa experiência com o esporte, o resto, se é frio, se o treinador é babaca, se, sim. sabe, se fica no meio de um milharal lá, não tem problema. Né? A experiência com o esporte é que vai mandar. E aí o índice de transferência realmente é muito baixo. Mas se é aquele garoto que joga o tênis, mas naquelas, né? Então, se tiver festinha na sexta-feira e o treino sábado, 9 da manhã, o treino vai ser meio complicado de ir, né? Então, esse menino tende a ter um nível de. Eu não quero usar a palavra insatisfação, mas foi a primeira que veio no meu cérebro, mas Mas de troca de universidade ou de desistência deve vir muito dessa parte, desse né? perfil, exatamente. Esse perfil Sim, é batata que não sei se trocar de universidade, mas que vai ligar falando que está com sim, dificuldade de adaptação, vai sim. acontecer muito provavelmente. E aí, assim, óbvio que deve ter caso que, puxa, a troca seria a melhor opção, mas os atletas precisam entender que, puxa, precisa tentar alguma coisa. Às vezes não está tentando do jeito certo, às vezes precisa pensar mais na estratégia, precisa ter mais paciência, né? E a primeira saída aqui na cabeça é uma desculpa, né? Uma primeira saída é ir embora, a reclamar, ou desistir, ou não sei o quê. Né? Então, o foco, você falou outra palavra importante, atletas que estão assistindo a gente, o foco é muito importante. É como você falou, você não está indo lá para passear, você está indo lá para, puxa, ser atleta de tênis representando uma universidade. É um trabalho, né? Eu falo que mais que isso, é um estudo, mas é um trabalho. E aí, se você coloca isso como foco, você diminui o índice de frustração, ou de insatisfação, ou de ansiedade, né? Ou de expectativa, você vai fazer o seu trabalho da melhor forma lá. Esse garoto que vai trocar de faculdade na primeira é o garoto que vai ter 12 empregos antes dos 30 anos, sabe? Sim, Então, essa situação é cada vez mais sim. comum, né? Eu vejo currículos, né? Já entrevistei muita gente na minha vida. E, pô, quando eu vejo o currículo, quantos anos a pessoa tem? 26 anos. Quantos empregos ela tem? 5? Eu nem Sim, chamo para sentar na minha frente, porque eu já sei qual que é o sim. perfil. Então, E esse tipo de impaciência não é só na quadra, não é só na questão de é na vida. transferência de faculdade, é na vida, exato. É o garoto que provavelmente vai se divorciar, Sim. depois de E é, casar, né? e é por isso que, se ele não aprender de fato, ele tende a fazer repetir isso o resto da vida. E por isso que eu Exato. acho que o trabalho de vocês é tão incrível. Eu brinco com meu marido, assim, quando a gente tiver um filho, eu quero que meu filho faça universidade nos Estados Unidos, faça um esporte que ele queira lá, tenha essa vivência, porque se o menino ou a menina souber aproveitar, isso amadurece tanto para a vida dele, é tanto aprendizado que não é qualquer garoto de 20 anos que vai ter esse aprendizado aqui, vivendo debaixo da minha asa, eu brinco, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês esse processo é importantíssimo. Eu acho que todo mundo que pudesse fazer isso, e no futebol não é todo mundo que sabe que isso existe, né? Até porque muitos não têm condições, É, mas alguns que têm sim. condições não sabem não sabem que existe. E eu sempre falo, né, se no futebol você vê que não vai dar certo, puxa, procura isso. Já indiquei muito a empresa de vocês, procura essa empresa que é famosa por levar atletas, etc. Porque é muito rico, aprende demais. Se o atleta aproveita, nossa. Não é papo de vendedor mesmo, é muito diferente mesmo. A cabeça Não. parece que aumenta a Nossa. capacidade de armazenamento do cérebro, sabe? Maturidade é absurda do cara que aproveita de verdade. É bem diferente, né? A pessoa que. Eu nem vi se teve perguntas aqui, o papo tá fluindo e a gente. Faltam 10 minutos para o Instagram cortar aqui. Ah, é Então, se verdade, alguém tem a mandou queda do mensagem. Instagram. Pois é, Tô se alguém tentando dar uma mandou, se alguém olhada. mandou mensagem, eu Sou peço até péssima desculpa. de ler. Acho que mandam direto pra você, não sei, porque eu sou péssima. Não, Ou eu na falo caixinha não ou eu mandaram leio. aqui, na caixinha não mandaram. É.
Mas se o pessoal que estiver assistindo quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. O Nathan aqui, meu atleta. Legal. Tem várias pessoas que entraram. Sérgio, obrigado pelas palavras aí. Tomara que dê tudo certo logo, né, para o Diego. Hoje teve uma notícia diferente aí, o negócio de aula online, né, já mudou, tá, né, daqui a pouco abre essas fronteiras, pelo amor de Deus. Todo dia eu acordo pensando nisso. Nossa, Tá. E aí eu acho que uma dica para quem tá nesse momento de tanta angústia, de vai, não vai, vai, não vai, né? De novo, olha menos para o futuro, se prepara hoje, né? Organiza suas coisas, faz uma listinha. Os meus atletas que vão nesse período aí, agosto, setembro, assim, a gente está fazendo uma lista. O que eu preciso fazer antes de ir embora? Tudo que eu tenho que fazer, desde do burocrático, de ir mesmo, até coisas simples, né? Então se prepara tomar hoje. vacina, né? Cortar cabelo. Exato, exato. Fazer a progressiva que eu tenho que fazer, ou fazer, enfim, né, um monte de coisa. Sim. Parece uma coisa boba, mas chega lá e precisa, né? Sim, tem muita gente que, assim, é o que você falou, né? Se não controla. Mas e se não abrir, se as fronteiras não abrirem? Nossa, tá muito além da gente, né? Não é um problema que a gente tem ainda, né? Sabe, a gente... Daqui a pouco talvez a gente tenha esse problema, mas por enquanto tá totalmente fora da nossa mão. Exato. Eu penso assim também. Então, tô vendo que são pais, né, de atletas que vão. Puxa, foca no hoje, né? Faz o que tá faltando para a viagem, né? Então, falta comprar sei lá o quê, vai atrás disso, né? Então, quando viu, já vai sair o resultado aí, se abriu, não abriu, o que vai ser, né? Aí você pensa na viagem em si, né? Porque eu acho que gera uma angústia desnecessária, ainda mais quando a gente está dentro de casa, né? Isso vai piorando, né? Então, esses 3 meses, e a mãe? Como é que faz para a mãe ficar tranquila? Tá na live também a Duda aí, hein? A Duda é a esposa do Sérgio e a mãe é a mãe do Diego. A saudade, as questões do filho estar longe, elas vão ser eternas, né? Não tem jeito, não tem como não sofrer. Mas eu acho que quando a gente vê os ganhos do filho nessa viagem, os ganhos de vida, de conhecimento, de experiência, de currículo, né? Então eu acho que diminui um pouco essa dor, né? Ela vai existir, mas como a gente vai lidar com essa dor, aí é cada um à sua maneira, né? Eu vi uma palestra uma vez de um psicólogo e pai que falou que a primeira vez que ele realmente teve um sono tranquilo depois do filho ter nascido foi quando ele entrou na faculdade nos Estados Unidos. Ele falou, cara, eu conversando com meu filho, eu percebia o quanto ele estava protegido, né, pelo campus, pelas pessoas, exatamente, né, seguro, né, na situação onde ele estava. E aí ele falou, cara, no dia que eu liguei para ele, ele disse para mim que tinha acabado de fazer uma viagem de trem e ele não me avisou antes que iria fazer a viagem de trem. Falei, cara, pronto, ele tá andando de rodinha aí, não tem problema nenhum. Se fosse aqui no Brasil, ele já ia me ligar, pai, vou fazer tal viagem, vou com tal pessoa, me espera tal dia para eu te dar notícia e tal. Então, foi um negócio bem marcante para mim essa palestra. E esse filho se libertou, né? Porque ele pôde se organizar, fazer as coisas sozinho, talvez que o pai nem esperava, que ele já sabia fazer e ele fez, né? Aí eu acho que ele ficou sossegado depois daquilo também, né? Pois é. O Gusta tá perguntando alguma coisa aqui que eu... Ele tá falando para você falar um pouco sobre como um tenista cria uma rotina dentro de um jogo. Perfeito. Tá. Ok. Olha, um dos segredos psicológicos, Gusta, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando do foco no negativo, que é infelizmente, uma tendência não do tenista, mas do ser humano, olhar para o negativo, né? Então, a primeira coisa na situação adversa é não achar que aquilo é o fim do mundo. Porque tenista tem isso, né? Perder um ponto é o fim do mundo, perder o game é o fim do mundo,
né? Taca a raquete, faz um monte de coisa, mas quando ele entender que aquilo não é o fim do mundo e ele pode ter solução daquela situação, a gente já tá com meio caminho andado, porque aí ele mantém o controle emocional e consegue pensar em alternativas, né? Então a primeira coisa é o ajuste do pensamento. Isso é importante, Gustavo. Isso para quem vai viajar para a universidade, para quem joga durante o jogo, né? Quando eu organizo os meus pensamentos, eu aumento a chance de eu manter o meu emocional equilibrado. Porque eu tô ali focado no que tem que ser focado. Não tô ali no negativo, ou no futuro, ou no passado. Eu tô ali no momento certo para o pensamento. E aí isso me ajuda muito na regulação emocional, que me permite não ficar tão frustrado, não tanta expectativa, ou tão ansioso, né? Então, ajustei meu pensamento, aí algumas rotinas um pouco mais práticas, Gusta. Então, assim, a respiração é importante, né? Eu tô no momento de ansiedade, nervosismo, eu respirar profundamente. Aí, se vocês procurarem um pouco na internet, tem várias técnicas de respiração profunda. Quem faz yoga também tem esse tipo de respiração, mindfulness, enfim, tem vários nomes. É uma técnica interessante que a gente pode adequar na nossa rotina diária, nem só dentro do jogo, mas a gente está perguntando do jogo no jogo, né? E aí, a partir do momento, fazer os intervalos de forma mais pausada, a preparação para o saque, a preparação para a devolução, né? Então, a gente entender que esses momentos de pausa do jogo, eles são muito importantes para o bem e para o mal, né? Então, não sei se você já viu, Gustavo, mas teve não sei se mudou essa porcentagem, mas quando eu fiz uma pesquisa, quando eu entrei no IT, na ATP, a média de troca de bolas no profissional é 4 trocas de bolas, né? E aí, o tempo parado dentro de um jogo chega a ser até 70% do tempo total do jogo. Sim. E esse 70% a gente pode ir para o bem ou para o mal. Como a gente usa esse 70% é o que vai fazer toda a diferença, né? Então, dentro da rotina, Augusta, eu uso esse 70% que eu tô parada dentro do jogo, no intervalo, sentada, esperando o próximo ponto, ajusto o meu pensamento, uso o tempo para respirar e aí eu reorganizo o meu pensamento. Você tá vendo que eu tô falando bastante coisa que tem a ver com pensamento, né? Mas isso eu trabalho com isso. O pensamento vai fazer toda a diferença para a gente ter um emocional controlado, para a gente ficar mais adaptável ao novo modelo de vida, à universidade e tudo mais. É o grande segredo. Legal demais. Aí, pessoal, que quiser falar com a Laís, pode mandar, obviamente, uma mensagem para ela. Ela, obviamente, está disponível para atender quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho dela. E aí, pô, Laís, espetacular. Agradeço muito a tua aula aqui. Imagina, eu que agradeço. E aí, pô, vamos ficar em contato, né? Clientes nossos aí, pais, podem ficar à vontade para conversar com a Laís. E, pô, é uma área que eu acho que ela é subvalorizada, na minha opinião, ela é subestimada por pais, Sim. por atletas. Porque o tênis, como a Laís acabou de falar, você passa muito tempo sem jogar, né, entre aspas, né? Num jogo você passa muito tempo sem jogar e, né, você usa menos o físico do que a cabeça. Então acho que investir na cabeça vai fazer com que você se torne não só um tenista melhor, mas também uma pessoa melhor. Exato. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado a todo mundo que Obrigada pelo entrou. convite. Tchau, tchau.